E sobre as repercussões legais dessa operação da Polícia Federal que mirou Jair Bolsonaro e aliados, nós vamos conversar a partir de agora com o jurista Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a quem agradeço demais pela participação. Desembargador, seja muito bem-vindo. É uma satisfação, Daniel, uma satisfação estar aqui, cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe, os nossos ouvintes aí, telespectadores. Pois é, vários assuntos para tratarmos em relação a essa operação, mas queria, para abrir, pedir a sua avaliação sobre essa operação que foi deflagrada na casa de Jair Bolsonaro, que prendeu também outras 6 pessoas. O motivo dessa apuração, uma suposta fraude em cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, familiares, assessores, auxiliares, e também a justificativa dele, que falou que não foi vacinado e que não teve nenhum tipo de adulteração. O que nós podemos esperar dos avanços dessas investigações, hein, desembargador? Olha, o que eu penso aí é o seguinte, isso está em fase de apuração, não é? Me parece que, inclusive, houve notícias do Ministério da Saúde, até a Folha de São Paulo noticiou a respeito, o Ministério disse que não houve nenhuma invasão ali, nenhuma inserção de nada, não houve adulteração externa do sistema. É uma operação que realmente está havendo investigação, só que me parece que isso não pode ocorrer no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente da República não tem mais foro privilegiado. Então isso tem que partir do juiz natural, como eu sempre menciono, não é? Temos que respeitar o juiz natural, não é? E isso evidentemente não está sendo respeitado, que haja investigação, mas que se respeite essa regra constitucional que é fundamental, que a Constituição não permite juízo de exceção, e esse caso me parece que o Supremo Tribunal Federal não é o competente para tanto. Agora, outra situação que eu vejo aí é que, diante do tempo já decorrido, e não havendo qualquer perigo de alteração dos fatos ou da situação, o quadro criminológico, se é que há, não vejo razão para essas prisões e muito menos para a apreensão do celular do presidente. Me parece que isso há um fator político aí, com todo o respeito que merecem os ministros, na medida em que nós vemos aí que isso depende de apuração e nós não podemos lá de plano já decretar a prisão de quem está sob suspeita, uma suspeita por um juízo que a gente diz de exceção e que não tem nada comprovado e não há nenhum dos requisitos estão presentes para essa prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pois é, já que o senhor mencionou a competência da Corte, eu queria um comentário do senhor acerca do procedimento adotado na prisão do tenente-coronel Cid, ex-assessor, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. É importante lembrar, ele é um militar e alguns militares questionam justamente se seria a Polícia Federal que deveria prender um militar, se não seria a Polícia do Exército. E a ordem para essa prisão deveria partir do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça Militar, desembargador? A competência da Justiça Militar é restrita pela Constituição, né? Aí nós não temos aí um crime militar. Só o crime militar autorizaria aí que oficiasse a competência da Justiça Militar. Então, nesse caso, realmente, o crime seria comum e a competência seria realmente, o inquérito se desenvolveria aí na Polícia Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele chamou para si, o órgão chamou para si, aquela Corte Suprema chamou para si as investigações e todo o procedimento necessário a essa investigação, o que eu já disse, não está de acordo com a Constituição Federal, que não permite juízo de exceção de forma alguma. Então é isso que a gente fica pensando, por que no Supremo Tribunal Federal, quando a gente tem a Justiça Federal, que é competente para isso, que poderia ser feito, inclusive, pelo juiz que realmente está designado, seria o competente, seria o juiz natural para essa operação. Agora, desembargador, o celular do ex-presidente, como o senhor bem mencionou, foi apreendido. O ex-presidente chegou a conversar com os jornalistas, com a nossa reportagem, disse que não há nada o que esconder, que entregou o celular, que não tem senha, que é possível acessar todo o conteúdo do dispositivo eletrônico. Mas nós sabemos que, eventualmente, o celular pode armazenar
informações sensíveis, sobretudo de um ex-presidente da República, que poderiam revelar algum tipo de crime e irregularidade. Isso é possível nessa apuração, nesse rastreamento que a Polícia Federal fará nesse dispositivo? Olha, o que eu vejo aí realmente é que existe um fator político, porque se o Supremo chama para si um processo que não é da sua competência e ainda impõe medidas exacerbadas, como essa apreensão desse celular, que realmente fere a intimidade, a vida privada e as informações sensíveis que possam existir nesse celular, que pode provocar até um problema para o Brasil de forma geral, com informações, vamos dizer, sigilosas sobre economia ou sobre qualquer outro fator político da República. Isso pode realmente levar a um problema mais sério. Então, não me parece que a medida seja adequada. Tudo bem que se apurem os fatos, que a Polícia Federal investigue os fatos, mas, porém, pelo juiz competente nos termos da Constituição Federal, né? O artigo 5º, inciso 52, né? Que não haverá foro de exceção, o juiz, a autoridade competente é que tem que ter aí essa prerrogativa de investigar junto com o Ministério Público. Aí nós não tivemos notícia também da intervenção do Ministério Público. Nós temos um juiz de investigação, o que também não está de acordo com a nossa legislação, na medida em que o juiz é um órgão inerte, é um órgão que depende, para oficiar, depende da provocação ou de uma parte, ou então do próprio Ministério Público. Aí, no caso, uma questão, um crime, dependeria da provocação do Ministério Público. Então, eu vejo aí, primeiro, a questão do foro de exceção, né, que a Constituição não permite esse juízo do Supremo Tribunal Federal, que tem competência restrita, né, da Constituição. A competência dele é justamente zelar pelas normas constitucionais, ele é guardião da Constituição. Em alguns casos, há ações originárias ali, dependendo da autoridade, a gente tem aí a prerrogativa de foro, deputados e outras autoridades, senadores e outras autoridades que estão sujeitas à jurisdição suprema. Mas o presidente Jair Bolsonaro não é mais presidente, ele é um cidadão comum. Por conseguinte, ele tem que ser processado ou investigado pelo juiz natural, que é o juiz federal. Seria o juiz federal, no caso, que seria a hipótese de eventual, né, uma suposta inserção de dados nos arquivos da administração federal. Vejo também que as medidas foram exacerbadas, né, porque agora você decretar a prisão de várias dessas pessoas sem que haja necessidade, porque os requisitos do artigo 312 não estão presentes, a coisa já se passou, não tem como essas pessoas interferir na investigação, nem alterar qualquer situação fática. E também vejo que essa apreensão do celular é muito preocupante na medida que se trata de um ex-presidente. Seria, vamos dizer assim, uma medida exacerbada mesmo em relação a qualquer cidadão, porque o crime não permitiria essa providência diante do que aconteceu, dos fatos. Então, do que teria acontecido. Então, me parece que essa apreensão também foi além do que a lei permite, segundo a minha visão, com todo respeito ao julgador. Perfeito. Jurista Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito obrigado por sua participação. Uma boa noite e até a próxima. Desembargador. Eu que agradeço, Daniel. Um abraço a você e a todos aí. Perfeito. Roberto Mota, quero repercutir contigo também as falas do nosso convidado especial, Ivan Sartori, ex-presidente do TJ aqui de São Paulo. Ele questionou a competência do STF, falou em exagero, em medidas exacerbadas. Mota. É esse o sentimento que fica para todos nós, Daniel. Nós assistimos diariamente episódios em que é demonstrada uma leniência excessiva em relação a episódios criminosos graves. Não faz pouco tempo, nós noticiamos que a Justiça, o Judiciário, invalidou uma apreensão de cocaína, 700 quilos de cocaína foram apreendidos pela polícia num galpão escondidas dentro de mangas
de frutas. E aí a decisão judicial foi que aquela entrada no galpão pela polícia era ilegal, porque a polícia não tinha um mandato. Tá? Então, essas decisões são rotinas. E a gente vê, no caso de um ato que pode sim vir a ser um crime, mas é uma falsificação de um registro de vacina que, até onde se sabe, não envolveu movimentação de bilhões de reais de dinheiro público, não teve nenhuma conexão com nenhuma facção criminosa, não teve nenhuma ligação com tráfico de drogas. É uma questão que, como o desembargador explicou muito bem, poderia ter sido tratada por um juiz no foro devido, dando a todas as pessoas a oportunidade de se defenderem, porque todo mundo é inocente até prova em contrário. E o que a gente viu foi uma operação de grande visibilidade, inclusive prendendo, prisão é uma coisa muito séria, pessoas com ocupação conhecida, com endereço conhecido, e como o desembargador frisou muito bem, por uma coisa que já aconteceu há bastante tempo. Por que essas prisões agora? São perguntas importantes. Pois é, Dora também queria escutá-la acerca do que disse o nosso convidado especial, competência do STF, exageros e também medidas exacerbadas. Queria te ouvir. Daniel, eu não me sinto capacitada de contestar qualquer afirmação do desembargador. Na verdade, eu estava aqui louca para fazer pergunta para ele, porque eu perguntaria o que ele acha, por exemplo, da justificativa dessa ação ter sido feita a partir do inquérito das milícias digitais, que eu até agora não consegui ver qual é a ligação entre milícias digitais e essa operação aí de fraude de certidões de vacina. Essa seria uma questão. A outra questão é se a presença de um deputado federal na história não atrai a competência para o Supremo Tribunal Federal, porque já houve outros casos em que foi usada essa argumentação. E também quando ele diz que eu vi que ele não queria se aprofundar, nem ser muito contundente nesse aspecto, dizendo que há uma motivação, acho que ele não usou um aspecto, ele falou político, ele não quis usar motivação, na ação do ministro Alexandre de Moraes, uma vez que ali, pelo que eu li, já no inquérito que foi, do qual se suspendeu o sigilo, ele fundamenta, na visão do ministro Alexandre de Moraes, há sim um requisito, pelo menos para essa prisão, que seria, na avaliação dele, o risco de essas pessoas, sobre as quais foi decretada a prisão, elas atrapalharem as investigações. Mas isso seriam questões para ser respondidas pelo desembargador Ivo Sartori, porque se há motivação política, então a gente entra aí numa situação em que é preciso se contestar toda a fundamentação, toda a argumentação do ministro Alexandre de Moraes, que não é só dele, é também da Polícia Federal. No caso do Alexandre de Moraes, como ele é representante da Corte Suprema, não há a quem recorrer.